Olá, eu sou a Maria Cláudia Bonadio e tô aqui para falar mais um pouco sobre a história dos livros de moda no Brasil para vocês. Então, no post anterior, post não, né? No vídeo anterior, a gente comentou um pouco, né? Do que eu chamei de um momento inicial dos livros de moda no Brasil. É claro que eu não pretendo fazer uma análise totalizante, então, claro que alguém pode falar, você não falou do livro tal, do livro tal. Eu tô fazendo alguns destaques, aquilo que, no meu entender, né, são livros importantes. E na década de 80, a gente vai ter duas coisas importantes acontecendo. Uma é o lançamento de alguns títulos que se tornaram assim, né, clássicos quase, né, dos estudos sobre moda, que é o Império do Efêmero, né, o Espírito das Roupas e a Roupa e a Moda, os três lançados pela Companhia das Letras entre 1987 e 1989, né. Com toda certeza são livros importantíssimos, a gente ainda vai falar mais deles, mas hoje eu quero contar para vocês de uma outra coisa que eu observei, né, sobre os livros de moda no Brasil, né, na década de 80. Como nesse momento, né, a gente ainda quase não tinha pesquisa científica acadêmica sobre moda, as indústrias, né, elas vão tomar para si a tarefa de contar a história da moda no Brasil. Claro que, né, aí através de um olhar bastante enviesado, colocando a importância daquela indústria, né, daquela empresa, né, para a moda brasileira. E aí eu tenho aqui, vou mostrar para vocês 4 exemplos dessa prática. E com isso eu não estou querendo dizer que esses livros não são importantes, muito pelo contrário, né? Eles mostram pra gente um pouco algumas dessas indústrias mais importantes, né? Algumas já não existem mais. E esses livros acabam sendo um registro da história dessas empresas, né? E também como realmente, né, na ausência, né, de pesquisadores, né, esses livros eles saem muitas vezes sem autoria, tá? Muitas vezes são jornalistas ou até pesquisadores mesmo convidados, né, que vão produzir esses livros, né? E acaba que, por exemplo, você tem um livro como esse, 80 anos, né, de nossa história, que é um livro aqui que conta a história da Alpargatas, que você não sabe quem escreveu, tá? É interessante, né? Porque muitas vezes a gente, quando no post anterior eu falei, o livro do Roland Barthes, né? É o livro do Flugel, né? E aqui a gente, né, é o livro da Alpargatas, é a marca que vai contar a sua história, né? E no caso da Alpargatas é uma história interessante porque ela vai colocar uma série de produtos no mercado, né, ao longo do século XX, que vão fazer muito sucesso, né? Como, por exemplo, para começar, as próprias alpargatas, né, que recentemente voltaram aí à moda de uma maneira um pouco mais refinada, né, mas que era um calçado muito popular. Tô tentando achar a imagem aqui, né, no início já no início do século XX, né, que era feito de lona, né, e de como é que fala, de consolado de corda, né? Então aqui já é um pouco mais na metade do século XX, uma propaganda, o produto já tá, né, aí se refinando, né? Mas além das alpargatas, né, que vai depois dar nome a essa grande empresa, né, a gente também vai ter essa empresa lançando calça Westop nos anos 70, né, Conga, que era o calçado assim mais popular entre os jovens, o calçado que se usava para ir à escola, por exemplo, né? Eu usei Conga quando era criança, né? Nas aulas de educação física era Conga que a gente usava. Depois, um pouco mais adiante, topper, né? Camisa também, o Westop. Então, uma infinidade de marcas, inclusive sobre as quais a gente teria pouca informação, né? Se não fosse aí esse livro das alpargatas, tá? Então aqui, olha, a alpargatas, né, original, que era bem mais simples e muito menos fashion, né, do que o que a gente vê hoje fabricada pelas Havaianas, que aliás é uma empresa também do mesmo grupo, tá? E que depois recentemente se tornou, né, que também era um calçado muito popular, voltado mesmo para as camadas de menor poder aquisitivo, porque, né, como dizia a propaganda, né, super conhecida nos anos 70, né, estrelada aí pelo Chico Anísio, né, ela, né, não soltava as tiras, né, então, quer dizer, ela tinha uma grande durabilidade. Além do livro das alpargatas, a gente também vai ter a Hering, contando a história da camiseta, né, também na década de 80. Afinal de contas, né, é uma indústria de confecção que ainda existe, ainda é muito importante,
e que durante muito tempo, né, vai se notabilizar, sobretudo por falar, né, por fabricar, por produzir, né, camiseta, né? Mais recentemente também a Kering abriu lojas e começou a diversificar mais seu produto, se tornou uma marca fashion, né? Bom, mas os dois livros que eu acho mais interessantes, não pelo seu conteúdo, né, mas pelo objeto livro propriamente dito, são os dois que eu vou mostrar agora, né? Esse aqui que vem numa caixa, né, toda forrada com tecido, ele tô tentando tirar o livro, conta 100 anos, né, da Bangu 100 anos. E é interessante porque ele é um livro, né, que também vem forrado com tecido. A Bangu era uma indústria têxtil, né, e aqui no meio a gente tem, né, isso aqui é uma imagem que está colada aqui com plástico, mas ela lembra um retalho, né? Uma amostra, uma amostra têxtil, né? Então é bem interessante. E todos esses livros, eles são bastante ilustrados. O da Bangu é o único que vai trazer as imagens em preto e branco, né? E vai sempre falar da importância, é claro, da marca, né, para a história da moda. No caso da Bangu, também para o bairro no Rio de Janeiro, porque Bangu, né, é um bairro na cidade do Rio de Janeiro. E por último, né, a gente tem um outro livro que vem numa caixa, né, que é esse daqui, 80 anos de moda no Brasil, que eu mostrei de ponta cabeça, né? E esse já tem uma autoria, que é a Silvana Gontijo, jornalista, né? E ele também é forrado com tecido, um tecido estampado, né? Que ele é patrocinado pela Ferreira Guimarães, né? Uma indústria, inclusive, que chegou, né, a funcionar aqui em Juiz de Fora também, né? E é interessante, porque o próprio livro acaba sendo uma propaganda, né, desses tecidos, como é o da Bangu também, né? Mas esse daqui, além dele trazer, né, muitas imagens também, nossa, aqui só porque eu falei imagem, apareceu uma página em branco. Ele traz uma coisa que eu acho incrível, né? Que é um brinde pro leitor, que é isso aqui, tá? As cores, né, na moda. É uma cartela de cores que vai falar, né, aí de cada década, né? Quais eram as cores que estavam na moda, né? Qual era a cartela de cores que predominou aí em cada período. Eu tive a sorte de comprar todos esses livros, né, em sebos virtuais e, enfim, esse eu consegui comprar, inclusive com a cartela, tá? Então, nesse momento é isso, eu volto depois falando um pouco mais desse tema.